comigo, abra sua Bíblia junto comigo, por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo 15, Lucas capítulo 15, eu estarei lendo o verso 1 e 2, e depois eu vou pular para o verso 11, eu desejo aguardar você encontrar esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Essa caneca bonita, Tiago, fica para o pregador? Oi? Não entendi. Glória a Deus, eu falei brincando, vou ganhar uma caneca dessa linda. Amém. Meus irmãos, aqueles que localizaram Lucas capítulo 15, por gentileza, diga amém. Eu creio que todos achamos. Verso 1, escrito está assim: chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os escribas e fariseus murmuravam, dizendo: este recebe pecadores para comer com eles. Verso 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: dai-me parte da minha herança, que me pertence. E ele repartiu parte da fazenda. E poucos dias depois, ajuntou tudo, e partiu para uma terra longe, e desperdiçou toda a sua herança, todos os seus bens, vivendo uma vida vazia. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra grande fome, e ele começou a padecer de necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquelas terras, o qual mandou ele trabalhar cuidando de porcos. E ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si e disse: quantos empregados meu pai tem, e eles comem pão em abundância, e eu aqui passando fome. Eu vou me levantar, irei ter com meu pai, e eu direi para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me como de um dos seus empregados. Levantou-se ele e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai viu ele, e moveu-se de íntima compaixão, e correu até ele, lançou-se no seu pescoço e lhe deu um beijo. E o filho disse: pai, eu pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a um dos seus empregados: traga-me depressa o melhor vestido, ponha um anel no dedo dele e sandália nos pés, e pegue agora o bezerro mais gordo e mate ele, para que possamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado, e comeram e se alegraram. Porém, o filho mais velho, que estava no campo, quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos empregados, perguntou: o que está acontecendo? Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro mais gordo,
porque recebeu ele são e salvo. E ele se indignou e não queria entrar para festejar. Saindo o pai e conversava com ele, mas ele respondeu e disse ao pai: eis que eu estou aqui todos os dias, e eu te sirvo, e não transgrido nenhum dos teus mandamentos, e tu nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes, você mata o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo se alegrar, porque nós estamos alegres, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas se achou. Amém? Por gentileza, não feche a sua Bíblia, permaneça justamente aberto nesse texto que lemos. Meus queridos irmãos, para guisa de introdução, eu quero contextualizar vocês e trazer algumas verdades. Primeira verdade: na nossa Bíblia há aproximadamente 41 parábolas, 2 no Velho Testamento. Nos escritos de Samuel aparece uma, e nos escritos de Isaías também aparece uma parábola. As demais parábolas estão naquilo que nós chamamos de evangelhos sinópticos, ou os 3 primeiros evangelhos. E o que seria na prática uma parábola? Parábola era histórias, ditos, que estava totalmente ligada à cultura do povo e do tempo, com aplicações espirituais e verdades morais. Era como Jesus Cristo pegar algo do cotidiano nosso, fazer uma ilustração e dentro dessa ilustração trazer verdades espirituais e conselhos morais. Isto era uma parábola. Eu também quero definir o tema da nossa conferência: graça. O que significa a palavra graça? O termo técnico dessa palavra significa favor imerecido. Favor imerecido. E eu queria ser bem direto para definir o que significa favor imerecido. Seria mais ou menos isso: o que todos nós que estamos aqui merecemos por conta dos nossos pecados e da nossa transgressão é o inferno. Não só nós, como toda a humanidade merecia e merecemos o inferno. Mas vem Deus com a graça. E o que é a graça? Ele deixa de nos dar aquilo que merecemos, inferno, e nos dá o que nós nunca merecemos, céu. Isso é graça. Favor imerecido. Nada que eu faça me torna merecedor da salvação que nós obtivemos em Cristo Jesus. Tendo contextualizado e definido o termo parábola e graça, eu quero entrar na estrutura do texto que lemos. Nós estamos presentes a uma tríade, ou aquilo que nós chamamos no mundo acadêmico de paralelismo hebraico. O que seria o paralelismo hebraico? Os rabinos, para fixar uma ideia na cabeça dos ouvintes, para inculcar, eles falavam uma verdade de formas diferentes, mas com a mesma finalidade. Tanto que no capítulo 15 de Lucas, nós veremos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos. Você percebe? Ovelha perdida, dracma perdida e filhos perdidos. E é muito curioso
que a primeira parábola mostra algo que está perdido no deserto, longe de casa. A segunda parábola mostra algo que está perdido dentro de casa. A mulher desesperada varre a casa inteira para achar a dracma que se perdeu. E na terceira parábola, nós veremos essas duas representações em uma única parábola. Se não, vejamos. A história que Jesus narra nestas parábolas, ela surge em um contexto. E por isso, de forma proposital, eu li o verso 1 e 2, que é o contexto. Diz claramente Lucas que vinha publicanos, cobradores de impostos, odiados pelos judeus, porque na maioria das vezes esses publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma, e para os demais judeus eles eram inimigos da nação, porque cobravam imposto do seu semelhante. Então os publicanos se reúnem para ouvir Jesus, e entre os publicanos, os pecadores. Mas quem vai dar nome e título a estes publicanos e chamar eles de pecadores são a corte dos religiosos. Tudo nos leva a entender que Jesus estava em uma casa, porque o texto diz que Jesus estava comendo com eles. E quando Jesus percebe que os fariseus religiosos, que acham que se santificam pelos seus dogmas, pelo seu legalismo, acha que isso traz para eles um ar de superioridade. Quando Jesus Cristo percebe isso, vai até eles e propõe estas 3 parábolas. E o foco da noite de hoje é a terceira parábola. Jesus Cristo disse que um homem, um pai, tinha 2 filhos. E o mais moço, o mais jovem, chega a ele e diz: pai, é o seguinte, eu quero a minha parte da herança. Isto daqui, dentro do contexto do mundo antigo, do Oriente Médio, até hoje, nas tribos que existem espalhadas lá por Oriente Médio, seria a pior coisa de um pai, ou para um pai ouvir de um filho. E eu concordo com o Dr. Ken Bailey, quando ele escreve as parábolas de Lucas, que ele diz que quando este jovem da parábola chega no pai e diz isso para ele, dentro da cultura da época, era como se ele estivesse falando para o pai: olha, para mim você morreu. Porque divisão de herança só é dada após a morte do pai. E dentro da cultura, o mais correto ou normal a ser feito dentro deste contexto era esse filho ser surrado por este pai. E se a notícia chegasse na aldeia, ele poderia ser apedrejado. Era um insulto. Era a mesma coisa de falar assim: para mim o senhor morreu, não está bom morar com o senhor, eu não estou feliz aqui dentro, eu quero aquilo que me pertence, que eu estou indo embora. Você vê que isso daqui é tão forte, que ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 59, aquele moço que queria servir a Jesus, e Jesus fala: vem, segue-me a mim, e ele diz: espera-me enterrar meu pai. Muitas pessoas pensam que estava tendo velório, não tinha velório. Era a cultura da época, o filho só podia ir embora para longe depois que enterrasse os pais. Então, quando Jesus cita esta parábola, para eles é um choque, porque isso é impensável. Mas é curioso que o pai amoroso desta parábola não fala nada. E mais curioso ainda, que o irmão mais velho, que era para ser o pacificador, também não fala nada. Diz o texto que passa alguns dias, e tudo leva a entender que o pai deve ter vendido boa parte da sua propriedade para dividir a estes filhos. O mais moço que fez o pedido recebe e vai-se embora. Sai do conforto do pai, da casa do pai, do abraço do pai, da segurança do pai, do domínio do pai,
e vai viver a sua vida. E o texto é categórico, viver uma vida indissolúvel, uma vida de prazeres, gastando com tudo que o contexto citado da parábola poderia oferecer para ele, todos os prazeres. E é curioso que o termo pródigo significa aquele que gasta tudo que tem, até não sobrar nada. Esse é o menino da parábola. Mas chega uma hora que acaba a fortuna, acaba o dinheiro, com uma vida de noitadas, com uma vida de farra, com uma vida de baderna, de bagunça. E quando acaba tudo isso, diz o texto bíblico que onde ele estava habitando, houve grande fome. E ele agora tem que ir trabalhar. Perceba que Jesus está narrando essa parábola para judeus. E o texto diz que ele foi trabalhar em uma fazenda cuidando de porcos. Judeus não têm contato com porco. É um dos animais considerados impuros, descrito em Levíticos. Isso para ele foi uma humilhação terrível e tremenda. Veja o que esse menino está vivendo, este jovem, por uma escolha precipitada, por uma escolha errada, afrontando o seu pai, humilhando o seu pai e a sua família. E ele viveu a sua vida. E o texto diz mais. Diz que ele desejava se alimentar com a comida que era servida aos porcos, alfarrobas. O que é alfarroba? É uma espécie de fruto que tem em Israel, naquela região, que para nós é meio parecido com feijão de corda, mas maior. Você estourava ali, tinha algumas sementes dentro, e quando ela está mais madura, ela se torna até meio adocicada. E alguns beduínos comiam essas sementes também nas suas peregrinações quando encontrava. Ele estava com vontade de comer aquilo, mas ninguém dava nada para ele. Longe de casa, longe do amparo do pai, do conforto do pai, do amor do pai, do carinho do pai, da segurança do pai, da mesa do pai, desejando comer aquilo que é dado para aquilo que para ele era mais impuro, porco. Olha o nível de degradação moral que um homem pode descer quando toma uma escolha precipitada e errada. E isso está aí por volta do verso de número 15. Porém, do verso 16 ao verso de número 17, que ele deseja comer os restos da comida dos porcos, ele cai em si. E isso aqui é muito importante. Foi louvado aqui hoje sobre o Espírito Santo de Deus. E aqui nós vamos começar a ver o poder da graça restauradora de Deus. Porque está escrito que o único que tem o poder de convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. É só Ele que tem o poder de ir no fundo do seu coração, da sua alma, aonde eu não chego, aonde o pastor não chega, aonde o bisturi do médico não chega, mas Ele chega, Ele vai aí dentro e Ele quebra o seu coração no meio, Ele te mostra o seu estado, Ele te mostra a sua situação e Ele te convence que você precisa de Cristo Jesus. E este homem cai em si, trazendo para os dias de hoje, a ficha caiu. Ele olhou para um lado e para o outro e viu a situação que ele estava. E ele se lembrou. Eu estou aqui morrendo de fome. Olha a minha situação. Lá em casa meu pai tem servos que come pão com fartura na mesa. Irmãos, a parábola que Cristo está ilustrando é para mostrar o amor, a misericórdia e a graça de um pai amoroso. É claro que esta parábola é um grande simbolismo de Deus com o homem pecador. Alguns aplicam nela até mesmo Adão, que sai do jardim e abandona Deus, que estava num lugar de delícias e prazeres,
e por uma escolha errada, sofreu muito. E sequencialmente todos nós sofremos até hoje por conta dessa escolha errada de Adão. Já outros preferem interpretar apenas como uma parábola e não querem colocar Deus aqui, mas não tem como não colocar Deus aqui. É impossível não enxergar Deus aqui com a graça salvadora e misericordiosa dele, se não vejamos. O menino decide voltar, a ficha caiu. Nós usamos um termo técnico no mundo acadêmico para isso, que nós chamamos de metanoia. O que é metanoia? Mudança de pensamento. Quando aqui dentro muda, quando você fala, cara, assim não dá, desse jeito não vai mais. Ou eu tomo um rumo, ou acabou tudo. Mas isso só é possível se o Espírito vir trabalhar. Um homem por si só não consegue chegar-se a Deus. É preciso haver uma intervenção do Espírito Santo. E aí gera tudo isso no coração, e a metanoia, a mudança de pensamento, a mudança de estado agora vai começar a acontecer. E ele decide, eu preciso voltar para a casa de meu pai. Não tem como mais. Mas pense comigo por um momento. Ele quer voltar, ele se decidiu, a mudança aconteceu, o arrependimento foi gerado. Sem arrependimento não tem volta. E nós precisamos entender e diferenciar o que é arrependimento e o que é remorso. As pessoas confundem remorso com arrependimento. Judas teve remorso, por isso que ele foi devolver as moedas e saiu para se enforcar. Mas Pedro, ele se arrependeu depois de ter negado Jesus 3 vezes, e por isso foi restaurado e foi um grande homem de Deus. Para ficar mais fácil para você entender o que é remorso e o que é arrependimento. Remorso é quando você pisa na bola, você dá uma mancada, você chora, você fica triste, você fica decepcionado com o que você fez, com o que você falou, da forma que você agiu. Passa 1, 2, 3 dias, você vai e faz de novo, você não se arrependeu, você teve remorso. Arrependimento, nunca mais você torna a fazer aquilo que você fez. E aqui teve arrependimento, porque se fosse remorso ele não voltava, era só na hora. No outro dia ele estava, estou tranquilo, vou tocar a vida aqui. Mas ele decide voltar, pastor, ele quer voltar, ele não aguenta mais, porém, ele quer voltar, mas ele não sabe se o pai iria aceitá-lo de volta. O que ele fez foi humilhante demais. Se toda a comunidade da vila dele, dentro da parábola, dentro da ideia da parábola, ficou sabendo da situação, e com certeza ficou, você imagina a humilhação. E outra, a volta dele empobrecido, miserável, era motivo de desgraça para a família. Ele correria também o risco de ser apedrejado na porta da vila, segundo o Dr. Ken Bailey. E eu concordo com ele, porque era cultural. Mas ele quer voltar, independente do que vai acontecer, independente do que ele vai enfrentar. Se a peregrinação fosse longe, ele está empobrecido, talvez não teria recursos para comprar comida, água e nem alugar uma estalagem para abrigo. Independente do que ele ia enfrentar as dificuldades, ele quer voltar. E ele decide voltar. E ele volta. Enfrentando tudo que pode vir a acontecer, ele volta. E é muito curioso que no verso 20, que começa a jornada de volta, e ele está se aproximando das terras de seu pai, da vila em que ele morava. Do verso 20 ao 22, nós veremos uma grande expressão da graça restauradora de Deus. O texto diz que o pai estava como que esperando ele. Nós não sabemos porque Cristo não estipula um tempo de quanto tempo ele ficou fora. Mas eu tenho certeza e convicção que aqui tem muito pai e tem muita mãe. Deus nos livre disso. Se um dia isso acontecer, um filho quiser ir embora por qualquer motivo, eu sei que você sempre terá a esperança desse filho ou dessa filha voltar. E você irá guardá-lo com carinho, com esperança. E é o que é retratado por este pai da parábola. Ele está aguardando. E quando ele vê de longe o filho vindo, o texto diz de longe. Isso é muito curioso.
Porque quem é pai conhece filho e filha vindo de longe, pelas características até de andar. Você consegue conhecer, só pelo jeito. O texto diz que não foi o filho que correu até ele, foi ele que correu até o filho. Ele chegou e se lançou no pescoço do filho. E antes que o filho conseguisse falar alguma coisa, ele lhe recebeu com um beijo de amor, de carinho, de perdão, mostrando a graça restauradora, remidora, que ele tem pelo filho perdido. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Você pode pensar que foi você que correu para os braços de Deus, mas foi Ele que reconciliou você a Ele, através de Cristo Jesus. É Cristo que nos reconciliou ao Pai, foi Ele que veio até você, porque eu e você jamais teríamos possibilidade e conseguiríamos se achegar a Ele. Fica mais do que evidente que este filho perdido éramos nós. Como diz o apóstolo Paulo, todos se extraviaram, todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus em Cristo Jesus, lá no Calvário, Ele nos reconciliou ao Pai, e de errantes, andando sem pastor, como a parábola, uma ovelha perdida, aguardando um pastor resgatá-la, como aquela moeda de valor perdida dentro de casa. Nós somos reconciliados em Deus, em Cristo Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, agora nós somos recebidos na família de Deus como filhos e filhos por adoção em Cristo Jesus. A recepção talvez não era esperada do filho. Quem sabe ele esperaria um sermão. Tá vendo? Você quebrou a cara. Por que você saiu daqui? Por que você foi embora? Para você não estava legal, não estava bom aqui? Talvez ele aguardaria um sermão como esse, que era o que muitos de nós poderíamos fazer numa situação dessa. Tá vendo? Quebrou a cara, agora voltou, né? Mas esse pai aqui é um pai amoroso e misericordioso, que mostra o favor imerecido. Esse filho não merecia mais nada, porque ele já tinha pedido tudo que era dele por direito e foi embora e gastou tudo. Ele não merecia mais nada. Mas veja a graça, o favor imerecido, o abraço, o carinho, o beijo do perdão. E quando o moço começa a falar: Pai, arrependimento mais uma vez, eu pequei contra ti, contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me de um dos teus empregados. O pai diz: traga-me depressa o melhor vestido. Isso nos lembra de José, que recebeu uma túnica linda de seu pai, porque o seu pai o amava, e o amava muito. E é claríssimo que vestes na Bíblia também tem um significado de santidade, quando ela está alvejada e branca. Lá no livro de Zacarias, tem uma acusação como contra o sumo sacerdote Josué, que estava com as vestes sujas, representando o pecado. Então, dentro da ideia do texto, algo que poderia ser aplicado, dentro desta simbologia, sem ferir o texto, que no ato de o pai pedir uma veste, ou a melhor veste, é porque ele estava sujo, estava maltrapilho, e precisava de uma purificação. Os nossos pecados, segundo o próprio Isaías, presta atenção nisso daqui, as nossas melhores obras de justiça, as melhores coisas que nós podemos fazer como homens naturais, diz o profeta que para Deus é trapo de imundícia, de tão promíscuo e perdido que o homem é. Mas esse pai amoroso vê esse filho maltrapilho, que tudo dá a entender que ele está maltrapilho, e lhe coloca uma veste limpa, uma veste nova, uma veste top.
representando o amor e o perdão, limpando, purificando, tirando toda a mácula, toda a mancha, toda a tristeza, toda a dor, toda a angústia, sarando toda a ferida. Como se não bastasse, ele pede um anel. Anel é sinal de poderio, e na ideia de alguns a aliança sendo restaurada, que foi quebrada quando ele foi embora. Então o pai lhe dá uma veste nova, você está purificado. O pai lhe dá um anel, autoridade, aliança restaurada, e o pai lhe dá uma sandália. Segura isso aqui. Dentro deste contexto, só escravo andava descalço. Por que o pai pediu uma sandália? Dentro da parábola tudo leva a entender que ele estava descalço. Então o ato do pai lhe dar uma sandália era como se o pai quisesse dizer para ele: você não é mais escravo, agora você é livre. Você está livre, não tem mais escravidão sobre a sua vida. O ato remidor de Jesus Cristo, o ato justificador de Jesus Cristo, converteu na nossa libertação do poder do pecado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado, como o homem sem Cristo é. O pecado ainda é uma realidade atemporal em nossas vidas, que ele terá o seu fim na glorificação desta estrutura, mas aqui dentro não tem mais ninguém que é escravo do pecado, porque Deus em Cristo Jesus te deu a graça e o poder do Espírito Santo para você resistir ao pecado e dizer não. Você foi liberto, você está liberto do poder do pecado sobre a sua vida, de tal forma que o pecado na vida do cristão, do Filho de Deus, do eleito em Cristo Jesus, ele não tem dia na agenda, ele não tem hora marcada, ele não é esquematizado. O pecado é acidental na vida do crente. É como cair de bicicleta. Você não sai de casa falando: eu vou cair de bicicleta. Acontece, é acidental. Assim ainda é o pecado na vida do cristão, por conta da natureza pecaminosa. Mas a grande diferença do cristão que ainda habita nesse corpo com a presença da natureza pecaminosa está aqui. O verdadeiro cristão, quando ele peca, ele não conta vantagem, ele não tem isso como mérito, ele não se alegra por isso. Que nem o ímpio que sai para uma balada, enche a cara, se prostitui e no outro dia está contando vantagem. O cristão não é assim. O verdadeiro cristão, quando ele pisa na bola, quando ele comete um pecado, uma transgressão, ele, pelo Espírito Santo de Deus, é conduzido ao verdadeiro arrependimento. O coração dele se quebranta, ele sabe que ele errou, ele dobra o joelho dele e fala: ah, Pai, me perdoa, me ajuda, porque eu errei. Tem misericórdia de mim, ó Pai, que sou falho e sou pecador. Se isso ainda acontece na sua vida, glorifique a Deus, porque você tem temor do Altíssimo. E o Espírito Santo ainda habita em você, porque é o Espírito Santo que nos leva ao verdadeiro e genuíno arrependimento. O Pai lhe dá uma veste nova, o Pai lhe dá um anel, o Pai lhe dá uma sandália, e como se não se bastasse, o Pai faz festa. A festa no reino dos céus, quando um pecador se arrepende e volta aos pés do Senhor. A festa nos céus. Se o texto acabasse assim, era fenomenal. O filho voltou, o pai mostrou a graça, mostrou a misericórdia, mostrou o perdão, o abraçou, o recebeu, não teve sermão. Mas não! É aqui que entra um dos fatores mais primordiais da parábola, que muitos não percebem. Muitos imaginam que só tem um filho perdido, quando na verdade 2 filhos estão perdidos. Se não, vejamos, o filho mais velho, primogênito, aquele que herdaria maior porção, maior terra e assumiria o lugar do pai quando o pai morresse, era o que tinha mais honra dentro desse contexto. Ele chega em casa. Quando ele chega em casa, ele ouve o barulho da festa, porque judeus é festeiro. Ele ouve as danças, e ele pergunta: o que está acontecendo? Sabe seu irmão? O que pegou metade da herança e foi embora? Sei, voltou.
e seu pai está dando uma baita festa porque ele voltou. Ele fica indignado, revoltado. Ele não quer entrar, ele não quer se alegrar, ele não quer festejar, não quer dar um abraço no irmão de boas-vindas, não! Ele está revoltado, de raiva, de ódio. O pai tem que sair lá fora para conversar com ele. Quando o pai sai para fora, ele é agressivo. Como você pode fazer isso? Esse seu filho, olha a expressão, esse seu, já tira de irmão, tipo, não tem nada mais comigo. Esse seu filho aí, ó, gastou tudo que ele tinha direito com meretrizes, prostituição, e agora ele volta, você recebe ele? Como é que pode isso? Primeiro que este filho primogênito que ficou em casa com o pai, que estava com o pai, no momento em que o filho mais novo foi embora, ele não falou nada, ele deveria falar. Ele deveria ser o mediador entre o filho mais novo e responsável e o pai amoroso. Ele não fala nada, ele não opina, e isso é muito estranho. Quando o filho volta, o irmão dele volta, em vez de se alegrar, ele tem raiva, ele tem ódio porque o pai está dando uma festa e matou o bezerro gordo. O pai sai para tentar convencer, vem para dentro, vamos se alegrar, o irmão voltou, o filho voltou, vamos ficar felizes, seu irmão voltou. Mas ele não se alegra, ele joga na cara. Eu te sirvo a todo esse tempo, nunca transgredi o seu mandamento. Veja o legalismo. Veja o legalismo. O religioso, o verdadeiro religioso, que não gosta de se misturar. Eu te sirvo a todo esse tempo, não transgride seus mandamentos. Você não me dá um bezerro para festejar com os meus amigos. A intenção dele era fazer festa com os amigos, não era nem com os irmãos, com os amigos. Agora vem esse aí, você quer fazer festa? Meus queridos e amados irmãos, a parábola começa com Jesus Cristo sentando para se comer na mesa com os pecadores, aqueles que estavam longe de Deus, que precisavam de ser curados, como diz Cristo, eu vim para os doentes. E aí aparece o irmão mais velho aqui da parábola, são os fariseus, você está entendendo agora? Por isso que eu li o começo do texto para você entender. O irmão mais velho aqui é representado pelos fariseus e saduceus e escribas, os mestres da lei, os religiosos, que se achavam superiores e melhores por conta de guardar as suas tradições, por conta de guardar os seus dogmas, por conta de ser legalista, seja muito religioso, eles se sentiam melhor do que todos os outros pecadores. E aqui eles são representados pelo filho mais velho, que não quer se juntar com ninguém porque se sente especial demais. Você não conhece ninguém assim não, né? Vocês dão risada, né? Você não conhece ninguém assim, né? E isso aqui é lamentável, que acontece até hoje. Acontece até hoje, pastor. Tem alguns irmãos na fé que às vezes esmurece, dá uma saída aí para fora, mas depois volta, a igreja recebe, a igreja abraça, a igreja ama, porque Cristo ama primeiro, porque Cristo abraça primeiro. Aí ele é introduzido de novo no corpo da igreja e começa a ter as suas funções. Aí ora e outra, levanta outro e diz: mas ele voltou agora, aí o que você está fazendo aí? Como é que você vai deixar ele cantar? Ele voltou agora aí e tal. Você está dando oportunidade, olha aí, mas ele acabou de voltar, e aí? Em vez de se alegrar, de dar glória, falar: isso aí, meu irmão, vai lá, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer através da sua vida. Eu estou feliz demais, porque você voltou, aqui é seu lugar, aqui é sua casa, nós somos irmãos, vamos festejar junto. Este é o sentido do cristianismo. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho que me alegrar, e me alegrar muito, ao ver Deus usar a minha irmã, o meu irmão, independente se ele passou por dificuldade ou não, eu tenho que me alegrar e me alegrar muito, porque nós somos um único povo, caminhando com o mesmo propósito, indo em direção da mesma cidade, aonde não haverá diferenciação. Meus irmãos, infelizmente os religiosos ainda estão em nossos meios, os legalistas, os dogmáticos.
E eles têm necessidade, presta atenção, eles têm necessidade que haja no meio os doentes, os pródigos. Porque se não houver isso, eles não terão o seu ar de superioridade. Eu sou melhor. Eu não sou pecador que nem ele. Eu não faço o que ela faz. Hipócrita miserável. Louva a Deus com os lábios, mas o coração está cheio de rapina e de miséria. Está longe de Deus. Porque acha que vai se justificar com seus rituais vazios. Rituais vazios e miseráveis. Deus se agrada muito mais de um pecador arrependido do que um religioso hipócrita, que louva a Deus com os lábios e se engrandece pelo seu estilo de tradição, mas não ama o pecador, não ama o seu irmão. Mas Deus vem com a sua graça que inunda e perdoa e sara. E isso reverbera por toda a igreja, e essa graça nos alcança, e essa graça é tão poderosa que nos faz ter misericórdia do próximo, faz nós vivermos a benevolência. O que é a benevolência? Quando eu quero fazer o bem, eu posso fazer o bem, eu devo fazer o bem, e eu faço o bem ao meu próximo, ao meu irmão, e me alegro com ele em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus Pai, pela sua graça poderosa que Ele derramou sobre as nossas vidas, buscando eu e você, homens e mulheres errantes, longe da sua presença e da sua graça restauradora. Mas esse Deus de amor enviou Jesus Cristo de Nazaré, o Deus em personificação humana, a graça encarnada em forma viva. E este Deus personificado em forma humana, Ele nos deu, Ele nos mostrou o maior símbolo de amor que a humanidade poderia receber e entender de Deus. Naquela noite fatídica para alguns e trágica para outros, relatado em João 18, na noite em que Cristo Jesus está no lugar chamado Getsemane, e ele ora a Deus, e ele sente o peso de tudo que estava recobrando sobre ele. Enquanto ele orava, os apóstolos dormiam. Essa noite foi diferente, porque dos 12 só havia 11 com ele, porque um, depois de cear, se retirou para fazer aquilo que estava no coração dele. Esta é a mesma noite em que Deus vai começar a mostrar a sua graça. Jesus Cristo, Ele chega aos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz: levante, vem orar comigo, só por uma hora. Ninguém levanta, ninguém quer orar com Ele. Ele volta a segunda vez, tenta despertá-los, ninguém quer orar com Ele. Na terceira vez ele diz: basta! É chegada a hora em que o Filho de Deus é entregue à mão dos pecadores. Segundo os melhores estudiosos, a partir desse momento, Jesus Cristo vai sofrer aproximadamente 12 horas. Dali ele é levado para um sinédrio mentiroso, corrupto, na calada da madrugada, aonde foi vilipendiado, humilhado, cuspido, esbofeteado. Na manhã seguinte, é entregue ao pretório romano, é humilhado, é xingado, é espancado, recebe uma punição romana, 40 chibatadas, com um chicote chamado azorrague, que havia 12 tiras de couro e nas pontas ossos de carneiro quebrado e pedaço de chumbo. A cada chicotada, 12 novos cortes se abriam no corpo do Redentor. Ao final de uma punição romana, aproximadamente 460 cortes no seu corpo. Alguns dizem que os órgãos internos ficavam à vista depois dessa surra. Como se não bastasse, joga-se nas costas do Filho de Deus um lenho exânio, pesado e maldito. E ele tem que caminhar
debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sedenta por sangue. Seu cabelo encebado de sangue e poeira. Ele é levado a um monte chamado Gólgota. Ali é crucificado o Filho de Deus, e é suspenso no madeiro, entre a terra dos homens e o céu de Deus. Mas chega um momento, meu irmão, em que ele diz: Tetelestai, está consumado, está pago, está quitado. Naquele momento ele riscou a cédula do pecado que era contra a minha vida, que era contra a sua vida, com o seu sangue puro. Naquele momento a graça redentora de Deus reverberou sobre as nossas vidas, e nós fomos reconciliados em Deus através de Cristo Jesus e aceitos como filhos e filhos por adoção. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa é a maior prova de amor que você pode ouvir. E essa é a maior definição